Deuteronômio, capítulo 31, nós vamos ler, irmãos, o versículo 8. É bom que os irmãos sempre acompanhem a Bíblia, eu sei que a tela ajuda bastante, mas é necessário que nós precisamos da palavra de Deus para conferirmos. Deuteronômio 31, versículo 8. Essa passagem é uma passagem maravilhosa. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou, diga, me espere. Então pronto. Diz assim a palavra do Senhor. Lemos com a guia de Deus e a ajuda do Espírito Santo. Amém. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 8. O Senhor é quem irá à sua frente. Ele estará com você. Não deixará, nem abandonará. Não tenha medo, não fique assustado. Eu queria que a igreja repetisse comigo novamente o versículo 8. Vamos lá, se quiser olhar na tela. O Senhor é quem irá à sua frente. Ele estará com você. Não deixará, nem o abandonará. Não tenha medo, nem fique assustado. Somente até aqui. Amém? Amém. Pode se assentar, dando glória a Deus pela palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, esse texto maravilhoso traz como base para nós, irmãos, um aprendizado da palavra de Deus, que não há limite que impeça o operar de Deus sobre a nossa vida. Não há limite, irmãos. Nós somos limitados. Nós somos pessoas que têm limite para nós. Por exemplo, se você fica enfermo, doente, acamado, não tem como condição de sair de casa, às vezes nem para trabalhar, não há condições de nós nos locomovermos. Então, aquele momento ali, a nossa enfermidade é a nossa limitação. Todos nós temos um limite e chega um momento da nossa vida que esse limite chega, porque o humano tem limite. Deus é um Deus ilimitado. Não há limite para o nosso Senhor, não há limite para o nosso Deus. O que nós vemos aqui nesse texto, irmãos, quero deixar bem claro que o livro de Deuteronômio, ele é Deus lembrando da sua lei, lembrando, irmãos, do povo ser obediente. Deus agora está revendo com o povo que nasceu no deserto. O êxodo aconteceu e esse povo está atravessando. Os que nasceram no deserto, irmãos, estão recebendo novamente de Deus, no livro de Deuteronômio, instruções que uma vez foi dada para os pais desses que estão atravessando o deserto. Então, o livro de Deuteronômio é Deus lembrando, reavendo com o povo os princípios cristãos. E aqui, irmãos, é uma passagem aonde Moisés está passando o bastão, já velho, cansado, está passando o bastão para Josué. E agora a instrução para o povo de Deus. Josué que está sendo reconhecido já como líder. E aqui depois, lá em Josué, quando você virar a página, nós já vemos Josué capítulo 1, aonde agora Deus vai falar diretamente com Josué. Encontra ele, mais para frente você vê que Deus leva Moisés, e aí Josué está assustado com aquele tanto de pessoas, e ele é um novo líder, e ele está preocupado, irmãos, e também, junto da sua preocupação, tem o luto. Por quê? Voltando a dizer novamente, porque há um limite em nós. Naquele momento, talvez Josué, o seu limite chegou ali, assustado com essa transferência de liderança, e aqui Deus está falando com ele, usando Moisés para despertá-lo, que tudo que fosse fazer, Deus estaria com ele. Aqui, irmãos, de fato são as últimas disposições, ou seja, as últimas palavras de Moisés instruindo Josué, dizendo para ele que agora ele deveria cumprir o que Deus tinha dado a ele. Quando nós olhamos para essa mensagem, irmãos, o que eu entendo é que desde o princípio de todas as coisas, desde o princípio, nós somos, irmãos, há uma grande insuficiência em nós. Nós vivemos necessitados de alguma coisa. Nós vivemos necessitados e correndo atrás de algo, como nós falamos do EBD hoje de manhã. E para isso, talvez, nós até buscamos por sinais, confirmações, irmãos, mas nós vemos aqui nesse versículo que o Senhor, toda vez que alguém chega no seu limite, Ele lembra que há um compromisso conosco, Ele lembra que o Deus conosco está com a gente todo instante da nossa vida. Louvado seja Deus. Por mais que eu venha aqui fazer promessas para a igreja, por mais que eu venha aqui dizer algo para a igreja, será as minhas palavras por um momento, porque se Deus não estiver em sua vida,
se Deus não se manifestar no seu coração, se a presença do Espírito Santo não manifestar na sua alma, quando você sair daquela porta para fora, não adiantou nada você determinar algo sobre a sua vida, não adiantou nada você falar algo, irmão, porque só serão as minhas palavras, irmãos, e infelizmente nós não somos aquilo que falamos, não somos aquilo que escrevemos ou que prometemos, somos aquilo que fazemos, louvado seja Deus. E se somos aquilo que fazemos, Deus precisa estar presente na nossa vida o tempo todo, e isso é promessa de Deus, irmãos, louvado seja Deus. Isso é promessa do Senhor para todos nós, irmãos. Então nós podemos ver que a primeira coisa que Moisés vai dizer a Josué: o Senhor é quem irá à sua frente, louvado seja Deus. Será que eu e você, irmãos, quando levantamos pela manhã hoje, nos lembramos de colocar os pés sobre o chão e dizer assim: Senhor, eu vou dar o primeiro passo fora desta cama, mas que os meus passos sejam guiados pelo teu Espírito Santo, e aonde eu colocar as minhas mãos, coloque as suas mãos primeiro, aonde eu colocar os meus pés, que o Senhor venha colocar os seus pés primeiro adiante do meu. Convidemos o Senhor, irmãos, para fazer parte do nosso dia a dia. Então você será feliz com o Senhor, então você não se decepcionará com Ele, porque toda vez que você buscar pela presença manifesta de Deus do seu coração, ela fará com que a sua alma arda pela presença do Senhor. Você não terá medo, você não terá espanto, você não se espaventará com a dificuldade da sua vida, porque saberá que o principal na sua vida é a presença de Deus manifesta, louvado seja Deus. A igreja não funciona se não tiver a presença de Deus manifesta, o seu lar não funciona se a presença de Deus não estiver manifesta, o seu casamento não prospera se a presença de Deus não manifestar no seu casamento, os seus filhos não andam, não movimentam, não servem o Senhor se a presença de Deus não estiver manifesta nos seus filhos, louvado seja Deus. Maravilhoso é o Senhor, irmãos. Quantas vezes nós achamos, irmãos, que vencer as nossas batalhas, as nossas enfermidades, vencer as nossas dificuldades, vencer, irmãos, a dor que está no nosso coração, que vencer o desemprego, vencer os problemas familiares é a primeira vitória. Não, igreja, um sonoro não, louvado seja Deus, porque, irmãos, a maior vitória da igreja é a presença de Deus manifesta em nós, louvado seja Deus. O Espírito Santo de Deus precisa se manifestar na igreja, o Espírito Santo de Deus tem que ser o primeiro convidado no louvor, tem que ser o primeiro convidado na oração, tem que ser o primeiro convidado, irmãos, a estar na presença da igreja. Se portanto na sua casa, eu não estou aqui para vender promessa para você, mas eu tenho certeza que se você sair daqui esta manhã levando no seu coração a presença de Deus, quando você colocar os pés sobre a sua casa, Satanás vai fugir de lá, porque, irmãos, aonde tem a presença do Senhor, o diabo precisa sair, porque a presença de Deus expele todo o mal da nossa vida. Louvado seja Deus, irmãos, glória ao nome santo do Senhor. Aqui Moisés deixa bem claro: olha, nós já passamos por tantas tribulações, nós já passamos por tantos desafios, eu já passei por tantas situações difíceis. Seja corajoso, seja fiel ao Senhor, não tenhais medo, mas se posicione. Agora ele vai dizer: mas primeiramente veja se a presença de Deus está com você. Como adquirir a presença do Senhor? A primeira atitude, irmãos, é decidir ficar com a palavra de Deus. Louvado seja Deus, porque a palavra de Deus nos santifica por Jesus Cristo. Quando o Espírito Santo de Deus nos leva para a palavra, a primeira coisa que acontece na nossa vida, irmãos, é nos afastar daquilo que, irmãos, está impedindo o Senhor visitar o nosso coração. Talvez alguém dentre nós, ou quem nos assiste, irmãos, está com o seu coração com um sentimento de vazio, está com o coração talvez com uma cruz pesada demais sobre os seus ombros.
Sabe quando isso acontece, irmãos? Quando infelizmente nós colocamos no nosso coração, irmãos, eu estou sentindo a presença de Deus para pregar esta palavra. Deus vai curar alguém aqui de dentro para fora. Louvado seja Deus. Quantos irmãos que esquecem que são libertos, que não são mais escravos do mundo, não são mais escravos da enfermidade, não são mais escravos das tormentas, que a paz com Deus, mas coloca no coração um fardo pesado demais. Irmão, irmã que está aqui esta manhã, talvez desta maneira o Senhor está dizendo pela sua palavra e não pela minha, que Ele quer ocupar os espaços do seu coração. Louvado seja Deus, que Ele quer manifestar a presença dEle no seu coração, e tudo aquilo que te oprime hoje ficará aqui dentro deste lugar. Esse não é o lugar, irmãos, senão a presença de Deus que manifesta no seu coração. Quantas coisas talvez você trouxe aqui, o Senhor está dizendo pela sua palavra que Ele quer arrancar tudo isso do seu coração e depositar no lugar a presença de Deus no seu coração. Louvado seja Deus, irmãos, que maravilha, louvado seja Deus. Mas nós insistimos em carregar isso, irmãos, nós insistimos em carregar as preocupações, nós insistimos, irmãos, em colocar no nosso coração aquilo que não edifica, aquilo que não nos sustenta, aquilo que não é pão espiritual, não é a palavra de Deus. Nós cultivamos no nosso coração e a nossa vida fica estagnada. O Deus tão poderoso, irmãos, Ele é tão majestoso, Ele é soberano, irmãos, como no EBD de hoje de manhã. Ele não quer dividir o seu coração com coisas desta terra. Ele não quer dividir a você com mais ninguém. Não que Ele seja orgulhoso, ciumento, não. Ele quer que eu e você sejamos de fato templo e morada do Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus. Por isso que muito crente por aí, irmãos, quando você olha para ele, ele está sobrecarregado, o rosto dele parece que carrega angústia, as marcas do passado, um abuso lá de trás. Louvado seja Deus. Um casamento que não deu certo, os filhos que dão problema. Mas, irmãos, a palavra de Deus está dizendo, aquele que prefere ter a presença de Deus, quando você olha para o rosto dele, para o rosto dela, o brilho de Jesus Cristo estará lá. Louvado seja Deus. A casa de ponta cabeça, os filhos envolvidos com coisas ilícitas, mas ele é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus. Se esta manhã você veio desta maneira, deixou na sua casa os seus problemas, ou está o seu coração cheio, o Senhor está dizendo pela sua palavra, há uma trajetória, há um deserto para nós atravessarmos, e ninguém vence esse deserto, ninguém vence esse vale, se não estivermos com a presença do Senhor no nosso coração. Nós não chegaremos ao porto desejado se não estivermos cheios da palavra do Senhor, cheios da presença do Senhor. Irmãos, talvez você veio aqui esta manhã desta maneira, no seu coração não há um espaço para o Senhor. Carregamos isso no nosso coração. O medo, irmãos, é um dos nossos desafios e gigante a vencer. Um diagnóstico, um casamento que não deu certo, a empresa que não vai bem. A Bíblia diz assim, irmãos, que em nada, exatamente nada, nós precisamos estar ansiosos, porque temos um Deus, louvado seja Deus. Não precisamos adorá-lo pelo fato de quem Ele faz, mas pelo fato de quem Ele é. Louvado seja Deus. Ele entra, irmão, se você deixar, arranca o que está no seu coração esta manhã. Louvado seja Deus. Ele arranca esse sentimento que está no seu coração e enche o seu coração com este óleo precioso, com esta água que é o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que esta água, quando ela passa no nosso corpo, na nossa mente, no nosso coração, é como torrentes de Neguebe, que vai arrancando toda
toda sujeira, que vai arrancando todo galho seco, que vai arrancando toda preocupação, que vai arrancando toda angústia. E esta água, irmãos, ela faz brotar em nós o verde, a palavra do Senhor. E no Salmos 23 vai dizer que esta mesma água, louvado seja Deus, que é o Espírito Santo de Deus, nos faz caminhar em pastos verdejantes. Não é a vitória sobre, irmãos, a sua matéria. Este pasto verdejante está nas minhas mãos, a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. E como ministro do Evangelho, defensor da palavra genuína da graça, você precisa deste pasto chamado palavra de Deus, que é o alimento para nossa alma. Louvado seja Deus, que maravilha. Louvado seja o nome santo do Senhor. Louvado seja Deus. A igreja que está aqui presente não é minha ovelha, é a ovelha do Senhor. Ele é o sumo pastor que deu a vida pelas suas ovelhas. Ele foi, louvado seja Deus, mas deixou entre nós o Espírito Santo Consolador, que nos guia em toda a verdade. E a Bíblia, irmãos, declara que esta verdade não é minha, esta verdade é a palavra de Deus. Se você sair daqui esta manhã e deixar-se ser conduzida pela palavra de Deus, o que tem lá fora vai cair no nome de Jesus. Louvado seja Deus. O que te espera amanhã vai cair no nome de Jesus. Louvado seja Deus. Por quê? Porque você tem a palavra. Louvado seja Deus. Porque temos a palavra do Senhor, temos comunhão com o Espírito Santo de Deus. Talvez você andou toda a sua vida, oh glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Talvez você andou toda a sua vida procurando realizações, procurando, irmãos, para que sua vida talvez acontecesse algo de realizações sobre a sua vida. E talvez até hoje, louvado seja Deus, o que você viveu talvez seja coisas pequenas demais para você. Mas o Senhor está dizendo pela sua palavra que esta fragilidade que aparece no nosso coração, esta fragilidade chamada decepção, frustração, acontece porque nós colocamos o nosso, irmãos, eu preciso ser verdadeiro com a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Porque pegamos o nosso coração e colocamos na circunstância da nossa vida, quando devemos pegar o nosso coração, ajuntar tudo que não presta, jogar para fora e dizer assim: Senhor, eu viverei pela tua palavra, porque a tua graça me basta. Louvado seja Deus. Irmãos, é bem clara a palavra de Deus, que por amor ao Senhor nós sofreríamos perseguições. Por amor ao Senhor, nós deixaria nossa própria vida, deixaria nossa família e serviríamos ao Senhor. E o que Ele nos promete se fizermos isso? Ser cheio do Espírito Santo de Deus. Não há, irmãos, fortalezas e barreiras para aquele que decide viver a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Não há, irmãos, que possa deter o evangelho da graça de Deus. Louvado seja Deus. Talvez seja a sua dificuldade hoje enfrentar, louvado seja Deus, as suas frustrações, a sua decepção. Talvez, irmãos, é o medo que carregamos no coração. Tem gente que tem medo da morte, tem gente que tem medo da vida, tem gente que tem medo da doença, tem gente que tem medo do casamento acabar, tem pessoas que têm medo de ser despejada, tem pessoas que têm medo, irmãos, oh, louvado seja Deus, de quando olhar para o diagnóstico dizer: Senhor, eu estou com medo disso. A palavra de Deus está dizendo esta manhã, louvado seja Deus, se aquele que é dono de todas as coisas e está sentado no mais alto trono, que tem as rédeas da história em suas mãos, que sonda o seu coração, que prescruta o seu pensamento e sabe muito bem o que você está pensando nesse momento, e sem você abrir a sua boca, que a palavra está no gatilho da tua língua. Salmo 139 vai dizer que Deus conhece as suas palavras, as minhas palavras, a palavra da igreja que ainda não foi anunciada
anunciada, é esse mesmo que nós adoramos. Louvado seja Deus. Para que ter medo, irmãos? Para que ficarmos assustados? Para que nós queremos então e desejamos parar com tudo, irmãos? Para que nós temos medo de voltar para casa? Para que nós temos medo, irmãos, de levantar de manhã cedo e ir até o médico e ouvir o que ele tem a falar? Por que nós temos medo? Porque somos frágeis demais. Quando somos frágeis, precisamos buscar pelo Senhor. E o mais importante, quem busca, sabe que encontra. Louvado seja Deus. Quem bate na porta, sabe que ela se abre. Bata na porta do Senhor, louvado seja Deus. Porque você não tem alguém que te abandona na horas da dificuldade. Não é um Deus que, irmãos, se cansa, se estressa de nós. Se não é um Deus, irmãos, que quando você levanta de manhã cedo, você não está bem com a sua família, não está bem com os seus pais, não está bem com a sua casa, não está bem financeiramente, não é um Deus que vira as costas e vai embora. Não, irmãos, apesar de nós fazermos isso sempre, quantas vezes nós levantamos de manhã e nem agradecemos pela noite que o Senhor nos deu, irmãos. Esta mensagem leva diretamente para a presença do Senhor, louvado seja Deus. Esta mensagem, irmãos, tira nós do caos e nos demonstra um Deus poderoso, um Deus soberano, que vamos celebrar aqui esta noite, esta manhã, não a sua morte, mas a sua vida. Louvado seja Deus. Alguém que veio, habitou entre nós, bebeu a nossa água, calçou as sandálias e os calçados da humildade, ressuscitou ao terceiro dia, apareceu entre os seus. Louvado seja Deus. Olhou para o coração de Pedro, Tiago, João, poderia ter dito as seguintes palavras: covardes, enganadores, mentiroso. Pedro, você prometeu ser fiel, você me negou 3 vezes. Não, chamou de filhinhos, louvado seja Deus. Filhinhos, louvado seja Deus. É o que Deus está fazendo aqui esta manhã, louvado seja Deus. Apesar dos nossos pecados, apesar dos nossos limites, apesar das nossas dores, apesar dos problemas que enfrentamos e às vezes negamos o nome de Deus, esta noite, esta manhã o Senhor está dizendo: se achegue à mesa, louvado seja Deus, se achegue à mesa, celebre a vida, louvado seja Deus, se achegue à mesa, louvado seja Deus. O Senhor está dizendo: eu quero que a minha presença entre no seu coração, louvado seja Deus, irmãos. Quantos de nós que, se não tivéssemos Jesus em nossa vida, talvez aqueles que nós não gostamos, fechamos as portas, não chamamos para jantar, não convidamos para ir à nossa casa. Tem gente que é tão maldosa, irmãos, que não tem capacidade de dar um copo de água. Mas o Deus que você adora, o Deus que você ama, o Deus que salvou você, o Deus que morreu pela sua vida, está te chamando esta manhã. Apesar das suas mazelas, apesar das minhas iniquidades, apesar das suas fraquezas, sente-se, coma, alimente-se, louvado seja Deus. Participe do meu corpo, do meu sangue, porque eu quero ter parte contigo, louvado seja Deus. Irmãos, isso é uma dádiva de Deus, louvado seja Deus. Será que nós valorizamos a presença do Senhor? Será que nós valorizamos a presença de Deus? Será que quando nós olhamos isso daqui, que Jesus deixou para nós como mandamento, irmãos, nós celebramos com alegria, com amor? Ou mesmo assim, quando chegamos aqui lembrando dos problemas da nossa casa? Não. Aqui não é lugar para lembrar de problema. Aqui é lugar para celebrar a vida, o dono da vida. Louvado seja Deus. Aqui é lugar para exaltar o nome que está acima de todo nome. Louvado seja Deus. Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Louvado seja Deus. Aqui é lugar de nós ajuntarmos como igreja, em um só corpo, unidade de espírito, e celebrar o dono da vida, aquele que tem a morte nas mãos, louvado seja Deus, e que quer acompanhar você, aonde você colocar as plantas dos vossos pés, Ele quer estar junto de você. Então saia daqui esta manhã de braços dados com o Espírito Santo de Deus. Louvado
seja Deus. E quando, irmão, você se deparar como este homem aqui, com esta dificuldade, um desafio, ele fez exatamente o que Deus disse a ele. Louvado seja Deus. Se esforce, Josué. Tem muito bom ânimo e eu te ajudarei. Talvez, irmão, essa mensagem é partida demais. Nós ouvimos isso sempre, mas o Senhor vai concluir para Josué. Lá no capítulo 1 de Josué, no versículo 7, aonde você colocar as plantas dos vossos pés, eu colocarei a minha. Isso é presença. Louvado seja Deus. É o Deus presente. Louvado seja Deus. Aonde você colocar as suas mãos, eu colocarei a minha. Isso é presença. Louvado seja Deus. Crente sem a presença de Deus não vence os muros. Louvado seja Deus. Crente sem a presença de Deus não é feliz. Louvado seja Deus. Crente sem a presença de Deus, irmão, não consegue ter paz. Louvado seja Deus. Vive amarrado na circunstância. Mais para frente, a Bíblia diz que Deus se encontra com ele, mesmo ouvindo isso aqui. Encontra com Josué desanimado. Encontra um Josué abatido, enlutado. Essa é a nossa limite. Justamente esse é o nosso limite. Irmãos, louvado seja Deus. Oh, glória ao nome santo do Senhor, aleluia. Talvez o que eu vou falar aqui, irmãos, talvez alguém vai não entender. Por Jesus humano, porque ele também foi homem, teve um limite. Só Satanás viu isso como homem. Quando Satanás viu a cruz, para o Jesus humano era o limite. Oh, louvado seja Deus. Talvez Satanás, porque ele não sabe do pensamento de Deus, ele não conhece as obras de Deus, ele não tem o poder de sondar o coração. Olha que forte isso, irmão Paulinho. Deus está dando isso pelo Espírito Santo no meu coração. O Jesus humano, como eu e você, tinha um limite, a morte. Eu e você, quando esse limite foi vencido na cruz, Jesus deu para a igreja, não humanamente, mas espiritualmente, uma vida sem limite, chamada vida eterna. Louvado seja Deus. Jesus venceu na cruz o limite humano, louvado seja Deus, e instaurou na cruz a salvação, vida eterna com glória no céu. Louvado seja Deus. Para Satanás, a minha, a você, o limite é a morte. Para Deus, o limite nosso não existe, porque tem uma vida eterna na cruz de Jesus. Louvado seja Deus. Ah, Satanás venceria Cristo na cruz, mas para Jesus, para Deus não. Estava apenas iniciando uma vida chamada vida eterna. Louvado seja Deus. Para ter esta vida eterna, precisamos da presença de Deus em nós. Louvado seja Deus. Crente sem presença não tem vida eterna. Louvado seja Deus. Crente sem Jesus morre. Louvado seja Deus. Mas crente que tem Cristo passa desta vida para a vida eterna com glória no céu. Louvado seja Deus. A sua maior necessidade, a minha, é a presença de Deus sobre a nossa vida. Louvado seja Deus. A minha maior necessidade e a sua. Jesus na cruz matou a morte. Essa palavra é tão forte. Matou literalmente a morte. Louvado seja Deus. E quando ressuscita, cadê os seus aguilhões? Louvado seja Deus. Está dizendo, cadê o seu poder? Cadê o seu poder? Cadê o seu poder? Eu estou vivo. Louvado seja Deus. Oh, louvado seja Deus. Salmos 24 testifica isso, irmãos. Ele está entrando glorioso, triunfante da glória do Senhor. Vivo. Louvado seja Deus. O futuro da igreja, irmãos, está na presença do Senhor. O futuro da igreja está na presença do Senhor. Louvado seja Deus. Não, você talvez não entendeu. O futuro da igreja está na presença, ter a presença manifesta do Senhor. Quando louvamos sem a presença de Deus, irmãos, o louvor é vazio. Quando oramos sem a presença de Deus, a oração é vazia, não tem sentido.
Quando pregamos a palavra do Senhor sem a presença de Deus, a palavra não tem sentido. Mas quando fazemos pela presença do Senhor, irmãos, saímos transformados, edificados, cheios da presença do Senhor. Satanás não pode comigo porque eu sou crente demais, não. Satanás não pode com você porque você é crente demais, ou porque conhece a palavra, não. Satanás não é com a igreja porque Cristo pisou na cabeça da serpente, lá na cruz do Calvário, louvado seja Deus. Ele foi vencido lá, irmãos. Se somos vitoriosos é por causa de Jesus, louvado seja Deus. E está sendo celebrada esta manhã a vitória da igreja, que é a vitória de Cristo, louvado seja Deus. É isso que celebramos aqui, a vida eterna do Senhor em nós. Esta é a mensagem, que possamos sair daqui esta manhã, irmãos, cheio da presença do Senhor, para enfrentar o que te espera lá fora, para enfrentar o que te espera na sua casa, para enfrentar o que te espera no seu próprio pensamento, louvado seja Deus, para enfrentar o que tem lá na tua empresa, no teu trabalho, para enfrentar o que tem lá na tua igreja, louvado seja Deus. Saímos daqui cheios da presença do Senhor. Esta é a mensagem. Deus seja louvado. Amém.